É claro que você sabe que para emagrecer você não deve comer em excesso. Mas não adianta a gente reduzir a quantidade de comida que se come, se coloca ali no prato, numa refeição, se isso vai significar que em pouco tempo depois você vai sentir fome, vai te levar a beliscar, a comer besteiras ou até mesmo a exagerar na próxima refeição. Para comer a quantidade certa e ficar satisfeito por algumas horas, umas boas horas, faz toda a diferença a gente ingerir alimentos que garantem saciedade. Saciedade é o segredo aí para o processo de emagrecimento. Mas quais são esses alimentos? Bom, eu separei aqui nesse vídeo alguns alimentos que vocês podem estar incluindo aí ao longo das suas refeições e que vão ajudar muito vocês a terem mais saciedade, para que na próxima refeição vocês não cheguem com muito mais fome, ou que vocês exagerem na próxima refeição, ou que vocês se entupam de besteira, que é isso sim que vai acabar comprometendo o sucesso no emagrecimento. Então, bem para esse vídeo de hoje. Olá, eu me chamo Fernanda Galante, eu sou nutricionista e nesse canal você vai encontrar muito conteúdo sobre alimentação, suplementação, estilo de vida, que eu tenho certeza que vão contribuir aí para o seu processo de emagrecimento. Bom, primeiro alimento que vocês têm que pensar em estar incluindo aí ao longo do dia são os alimentos ricos em gordura, tá? A gordura, ela confere muita saciedade. E aí eu gosto de utilizar muito o abacate e o coco. Além de serem ricos em fibras e gordura monoinsaturada, que é a famosa gordura boa, né, que a gente chama de gordura boa, eles são excelentes aí para promover essa sensação de saciedade. E aí você pode estar colocando o abacate no café da manhã e o coco no lanchinho da manhã, por exemplo, ou no lanchinho da tarde. Ou você pode estar colocando o abacate mais para tarde, numa opção de uma batida, uma vitamina de abacate, e o coco pela manhã, ou o coco em alguma preparação. Mas é importante que você coloque esses alimentos porque eles vão ajudar, são excelentes fontes de gordura e vão ajudar muito aí no controle da fome. Outro alimento também que tem que ser pensado quando a gente fala em saciedade são fontes de fibras. E aí eu gosto de 3 frutas: maçã, pera e uva. Agora é importante que você consuma essas frutas com a casca, porque é ali que estão as fibras, na casca. Então elas são riquíssimas, tanto em fibras solúveis quanto insolúveis. E aí, para a gente pensar em potencializar esse efeito aí saciante, esse efeito de dar mais saciedade utilizando essas frutas, tem que beber água, gente. Fibra funciona com água, não adianta comer fibra e não consumir água. Então você faz uso das frutas, pode estar colocando nos lanches, no café da manhã, pode estar colocando também à noite, antes de dormir, uma dessas opções de frutas, e aí vai também ajudar muito vocês nesse processo. Outra coisa também que tem que ser pensado quando a gente fala em saciedade são as saladas. Rúcula, agrião, alface, cenourinha ralada, pepino. Iniciar a refeição com um belo prato de salada, uma boa porção de salada, principalmente saladas cruas, as deixam a sua digestão um pouquinho mais lenta. E isso, o que vai acontecer? Como a digestão vai ficar mais lenta, vai prolongar a sensação de saciedade, que vai retardar esse esvaziamento gástrico. E aí, para não cair na monotonia, que eu sei que muitos de vocês reclamam, tem que comer todo dia salada. Tem tantos vegetais, tem inúmeras combinações, você pode estar variando esses vegetais e fazer combinações com temperos. Só evite os molhos prontos, esses molhos industrializados. Utilize limão, vinagre, um pouquinho de sal, um pouquinho de azeite de oliva também, porque azeite de oliva é uma fonte de gordura boa, porém tem que ser consumido com moderação, porque ele também é calórico, principalmente se a gente consome em grande quantidade. Então a gente também tem que ficar atento a isso. Você pode estar variando, mas comece sempre suas refeições com um prato bem caprichado de salada. Uma opção para o seu lanche, aí a terceira dica que eu dou também de outra fonte, de outra opção de alimento para a saciedade, e aí é o lanchinho, que fica bem interessante quando bate aquela vontade de beliscar, de comer alguma besteira, é a pipoca. A pipoca, ela pode ser uma grande aliada aí no seu processo de emagrecimento, porque ela é rica em fibras. Então ela vai ajudar muito na saciedade também. Mas faço aqui uma ressalva em relação à preparação dessa pipoca. Então, prefazer ela ou na panela,
de preferência com um fiozinho de azeite, tá? Temperar com sal, ou naquelas pipoqueiras de vapor. E evitar as pipocas essas industrializadas, a pipoca pronta, a famosa pipoca de saquinho, de micro-ondas, que você coloca ali e tá pronta. Porque ali a gente tem muita porcaria mesmo ali dentro, tá? Não vou dizer bem a palavra mesmo aqui pra vocês. Porque tem muito aditivo químico, tem muita gordura prejudicial, ela acaba sendo extremamente calórica, não é interessante da gente colocar essa, não é essa pipoca. Não é aquela pipoca feita na pipoqueira, tá bom? E um quarto alimento que não dá pra gente pensar em deixar de fora dessa lista, com certeza são as proteínas, tá? As proteínas, além de promover saciedade junto lá com a gordura, ela atua muito. Então, ó, um belo prato de salada, bem caprichado, com uma bela fonte de proteína, pode ser um frango, pode ser um bife de carne, pode ser os ovos, pode ser um peixe, o atum também, vale também o atum enlatado, não tem problema. Então, um prato bem caprichado, com uma fonte de proteína, uma saladinha, um fiozinho de azeite, você vai estar colocando aí tudo o que você precisa para ajudar a promover essa saciedade. A proteína, além de promover a saciedade, que a gente está falando que é tão importante no processo de emagrecimento para evitar que você acabe dando deslizes, né, acabe comendo o que não deve, além disso ela ajuda na preservação da massa magra. E a gente sabe que a massa muscular, a massa magra, é muito importante quando a gente pensa em emagrecimento, porque quanto mais massa magra eu tenho, mais ativo metabolicamente meu corpo vai ficar. Então mais calorias eu vou queimar em repouso. Então, se eu tenho massa magra, eu queimo mais calorias quando eu tô sentada no sofá, quando eu tô deitada, porque meu corpo está metabolicamente ativo. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês e que coloquem essas dicas que eu dei para vocês em prática, que vai contribuir muito aí para o processo de emagrecimento, para promover essa saciedade que a gente precisa tanto quando a gente pensa em emagrecer. Até o próximo vídeo e cuidem-se!